Olá, queridos, tudo bem? Estamos de volta aqui para considerar brevemente a nossa série Tem Fé Igual a Elias? E nós vamos recapitulando, né? E se você não assistiu os outros vídeos dessa série, vai estar na playlist. O link da playlist vai estar aqui na descrição do vídeo para você poder assistir todos os outros vídeos dessa série aqui, Tem Fé Igual a Elias. No último vídeo dessa série, nós consideramos quando Elias subiu ao Monte Carmelo, desafiou os 450, os profetas lá de Baal, né? Para que eles pudessem fazer primeiro a oferenda deles e clamassem ao alto da voz a Baal para que Baal viesse consumir a oferta queimada. Eles se cortaram, pularam, gritaram e nada aconteceu. Elias zombou deles e não aconteceu nada. Então chegou a vez de Elias fazer a sua oferta para ver se Jeová ia se manifestar como o Deus verdadeiro, consumindo a oferta oferecida ali por Elias. Vamos ver então o que aconteceu? 1 dos Reis, capítulo 18, versículo 30, diz assim: Por fim Elias disse a todo o povo: Aproximai-vos de mim. Assim todo o povo aproximou-se dele. Então ele passou a restaurar o altar de Jeová que havia sido derrubado. Portanto, Elias tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha chegado a palavra de Jeová, dizendo: Israel é o que o teu nome virá a ser. Então imagina lá Elias, né, restaurando o altar, com a ajuda de alguns talvez, erigindo lá as 12 pedras, cortando a lenha, colocando em cima das pedras, cortando o novilho, lá o touro, e colocando os pedaços em cima da lenha, fazendo todo esse trabalho, né? Versículo 32, 1 dos Reis, capítulo 18, versículo 32. E ele prosseguiu construindo com as pedras um altar em nome de Jeová e fazendo uma vala. Imagina Elias lá cavando uma vala em volta do altar, de aproximadamente a área semeada com 2 seais, ou funda o suficiente que desse para plantar sementes. Depois pôs a lenha em ordem e cortou o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. Então disse: Enchei 4 jarros grandes com água e despejai-a sobre a oferta queimada e sobre a lenha. Então eles deveriam encher 4 vasos com água suficiente que desse para molhar tudo, inclusive as pedras que estavam por baixo no altar. 34. Então ele disse: Fazei-o outra vez. Portanto fizeram-no outra vez. Mas ele disse: Fazei-o pela 3ª vez. Portanto fizeram-no pela 3ª vez. A água ficou assim toda em volta do altar e também a vala se encheu de água. Então imagine 12 vasos d'água jogados por cima. Muita água. Imagine a intenção de Elias ali. Não era apenas que viesse fogo do céu e consumisse. Ele queria dramatizar ainda mais, enfatizar de modo que ficasse bem evidente, bem nítido o poder que Jeová manifestaria ao consumir aquela oferta que estava encharcada de água. O poder seria tanto que seria necessário muito fogo, muito calor para poder fazer aquela água secar. 36. E aconteceu na hora em que acende a oferta de cereais, ou seja, já era partezinha da tarde, que Elias, o profeta, começou a aproximar-se e a dizer. Agora você imagina Elias chegando, talvez se colocando de joelhos e fazendo uma oração. Tenta imaginar. O que você acha que poderia ter passado na cabeça de Elias, né? Antes disso? E se Jeová não respondesse a sua oração? E se assim como os profetas de Baal passaram vergonha, ele também passasse, só que ele estava sozinho. E agora? Não tinha acontecido algo assim antes. E o que seria de Elias se Jeová não atendesse o seu pedido? Mas será que Elias ficou preocupado com isso? Será que ele tinha fé? E você? Será que você tem uma fé igual a de Elias? Você titubearia? Ficaria em dúvida? Ficaria pensando, será que Jeová vai responder? Será que Deus vai atender minha oração? Será que você também fica com dúvidas? Será que Elias teve dúvidas? Diz aqui então, 36. Ó Jeová, Deus de Abraão, Isaque e Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que é pela tua palavra que fiz todas estas coisas. Responde-me, ó Jeová, responde-me, para que este povo saiba que tu, Jeová, és o verdadeiro Deus e
e que tu mesmo fizeste o coração deles voltar atrás. Olha que ele pede com muita fé. Lembra do texto base da nossa série, que é Tiago 5,17? Elias era um profeta, um homem com sentimentos iguais aos nossos, semelhantes aos nossos. Assim como nós, talvez em alguns momentos, podemos ter dúvidas, natural, do ser humano, mas a nossa fé deve ser muito maior do que isso. A de Elias foi, ao ponto dele propor esse desafio, ao ponto dele zombar dos profetas de Baal. Eram mais de 400 homens que estavam lá, do outro lado, adorando o Deus falso. E Elias estava ali, como ele disse, sozinho. Mas ainda assim ele foi, com coragem. E nós? Será que temos fé igual a de Elias? Diz aqui o versículo 38. Nisto veio cair fogo da parte de Jeová e passou a consumir a oferta queimada e a lenha, bem como as pedras e o pó, e lambeu a água que havia na vala. Quando o povo viu, lançaram-se imediatamente com as suas faces por terra e disseram: Jeová é o verdadeiro Deus, Jeová é o verdadeiro Deus. Então o povo percebeu que de fato Jeová era o verdadeiro Deus. Agora você imagina a cena, talvez um estombo, talvez um raio, e aquele fogo crepitando, e o povo dizendo, né? Jeová é o verdadeiro Deus, aquele espetáculo ali, talvez já escurecendo, e aquele fogo clareando todo o Monte Carmelo. Que coisa maravilhosa que foi. Você consegue imaginar essa cena? Como você se sentiria se você estivesse lá? Qual seria o seu sentimento? Você teria ainda alguma dúvida de que Jeová é o Deus verdadeiro? O versículo 39 diz então, né? O povo disse, Jeová é o Deus verdadeiro. E o 40 diz, Elias disse então, pegai os profetas de Baal, não deixe escapar sequer um deles. Pegaram-nos imediatamente e Elias os fez levar para baixo ao vale da torrente do Quizon e os abateu ali. Então, assim como Jezabel queria eliminar e estava eliminando todos os profetas de Jeová, inclusive queria matar Elias, Elias então eliminou os profetas de Baal lá no vale da torrente do Quizon. O que aprendemos então aqui do profeta Elias? Tiago 5, versículo 17 nos diz, né, que Elias era um profeta, um homem com sentimentos iguais aos nossos. Os medos de Elias, as dúvidas que talvez ele tenha tido, tudo de forma negativa que ele talvez tenha passado, nós também podemos ou estamos sujeitos a passar. Mas assim como ele também teve coragem, fé, força, determinação, nós também podemos ter. No livro de Romanos 15, versículo 4, nos diz que as coisas escritas outrora foram escritas para a nossa instrução, para que por meio delas nós possamos ter esperança, para que nós possamos perseverar. Então, ao olhar o exemplo de Elias com os olhos da fé, nós podemos ver que nós também podemos enfrentar situações difíceis, provadoras, onde a nossa fé pode ser colocada à prova. E nós podemos passar vitoriosos, assim como Elias passou aqui nesse episódio. Hoje, assim como muitos lá, inclusive os israelitas, foram atrás de Baal como seu senhor, a palavra Baal significa senhor. Então, para eles, Baal era o seu senhor. Eles atribuíam a Baal as farturas deles, as colheitas, que Baal era o deus da fertilidade lá para os cananeus, para os fenícios e outros. Então, quando eles vinham as chuvas e o solo se tornava fértil, né, e abundava de alimentos, eles agradeciam a Baal, atribuíam a Baal isso, não a Jeová, o Deus Criador. Existe alguma diferença do que acontece hoje? Muitos, por exemplo, que no dia a dia, na nossa vida, no dia a dia, muitos atribuem a si mesmo, aos seus próprios méritos, outros agradecem ao dinheiro que têm, agradecem a pessoas e quase que raramente agradecem ao Criador. Todos os dias nós somos abençoados com o sol. Nós vemos o sol que se põe e se levanta todos os dias, nos dando vida. Nós temos água no planeta em abundância, nós temos o ar que nós respiramos, nós temos a fartura de alimento. Se não fosse a má divisão que os governos fazem no planeta,
Estimativas mostram que a quantidade que o planeta produz de alimento hoje daria para alimentar 3 vezes a população do planeta. Muita gente morre de fome não é porque não tem alimento no planeta, é porque é mal administrado, mal distribuído, por causa das ganâncias dos homens. E muitos vão atrás do seu Baal pessoal, né? Quer seja o seu sucesso pessoal, bens financeiros e outras coisas, enquanto que o Criador, Jeová, o Deus que nos dá a vida, fica esquecido. Mas a quem nós queremos servir? Ao Baal, por assim dizer? Riquezas, né? Nossos interesses pessoais, em primeiro lugar, ou outras coisas, ou ao nosso Deus Criador, a Jeová. Jeová disse em Isaías 54, versículo 5, e esse é o apelo que ele fez aos judeus, e é o apelo que ele faz também, claro, em extensão a todos nós. 54, versículo 5, ele disse: pois o grandioso que te fez é teu dono marital, cujo nome é Jeová dos exércitos. O tetagrama, né? A gente está usando aqui a pronúncia Jeová, mas outros utilizam Javé, Yavé, Yahu, aquelas 4 letrinhas hebraicas, Yod, He, Vav, He, né? É assim que se pronuncia. A pronúncia, muitos têm dúvida de como é pronunciado, porque os judeus, o hebraico antigo não utilizavam vogais, né? Nem a letra J. Então, formalizou-se usar mais comumente Jeová, então é essa que nós estamos usando aqui, mas não é pecado usar outras. Então, pois o grandioso que te fez é teu dono marital, cujo nome é Jeová dos exércitos. E o Santo de Israel é o teu resgatador. Será chamado de Deus de toda a terra. Então, o nosso Criador, Jeová, é o nosso Senhor. Deveria ser o nosso Baal, por assim dizer. É a Ele que nós devemos agradecer pelo alimento que nós temos, pela vida que nós temos, pela saúde, pelo ar que respiramos, por tudo na nossa vida. É o nosso Criador, Jeová, que nós devemos agradecer. Sempre dar graças a Ele por isso. E não devemos, ao contrário disso, ser escravos de outras coisas, como escravos da riqueza. Jesus falou em Mateus capítulo 6, né? Ninguém pode servir, acho que 6:24, se não me engano. Vamos ver se é isso mesmo. Só lembrar agora. O texto veio na cabeça rapidamente, mas a gente pode ter se equivocado. Vamos ver se é Mateus 6:24. É isso mesmo. Ninguém pode trabalhar como escravo para 2 anos, pois ou há de odiar um e amar o outro, ou há de apegar-se a um e desprezar o outro. Não podeis trabalhar como escravos para Deus e para as riquezas. Quem é o seu Baal? Quem é o seu Senhor? Quem é o meu Senhor? Né? A nossa vida mostra isso. No nosso dia a dia, as nossas buscas diárias determinam quem é o nosso Senhor. Não adianta eu dizer assim, é Deus, é Jeová, é Jesus. Não adianta. A nossa vida é que responde. Então, o que a sua vida diz sobre você, o que a minha vida diz sobre mim? Quem é realmente o meu Senhor? Em Romanos 6, versículo 16, diz assim, ó. Estamos falando isso porque existem muitas frases de efeito, né? Só Jesus salva, eu creio em Jesus, ó Deus, ó Jeová, não. Falar palavras de efeito, né? Jargões, interjeições, não significa absolutamente nada. A nossa vida é que mostra realmente quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Deus. Romanos 6,16 diz: não sabeis que se persistirdes em vos apresentar alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos dele, porque lhe obedeceis, quer do pecado visando a morte, quer da obediência visando a justiça. Então, se nós cedemos às nossas inclinações erradas, que são pecaminosas, nós somos escravos do pecado. O pecado é o nosso Senhor, é o nosso Baal. Mas se nós nos esforçamos a lutar contra essa tendência errada que nós herdamos de Adão, então, desde o momento em que Adão e Eva pecaram, todos os seus descendentes nasceram contaminados, né? Com a inclinação maior para o pecado, para o erro. Então, nós precisamos lutar todo dia, pedindo a ajuda de Deus para poder resistir às tendências pecaminosas. E assim nós não aceitamos o pecado como sendo o nosso Senhor, como sendo o nosso amo. Mas para isso, para desenvolver, né, essa capacidade ou desenvolver esse desejo, nós precisamos depositar fé. Fé igual a de Elias. E uma fé que deve estar direcionada ao nosso Senhor Jesus Cristo, como diz João 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, Jesus Cristo,
para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Então, se nós depositarmos fé em Jesus Cristo, ter certeza de que Ele está no seu trono glorioso, ouvindo, prestando atenção nas coisas que nós fazemos, quando nós pedimos a ajuda do Espírito Santo e que Jesus atende, se nós temos essa fé, com certeza nós vamos enfrentar quaisquer dificuldades que venham a nos assolar no dia a dia, não importa quais sejam. Portanto, desenvolva uma fé semelhante a de Elias, é o que nós queremos convidar todos a fazer. Desenvolver uma fé igual a de Elias. Todos nós devemos fazer isso no nosso dia a dia. Então você está convidado a assistir os outros vídeos dessa série. Vai estar aqui na descrição, o link na descrição do vídeo. O link dessa série Tem Fé Igual a de Elias? Então foi um prazer compartilhar com você mais essa abordagem bíblica. Aguarde então os nossos próximos vídeos. Até lá!